E hoje a gente vai falar de figurinha carimbada aqui no canal. Salve galera, lembram de mim ainda? Eu sou o Dan Falter e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Mas antes eu preciso explicar para vocês mais uma vez por que eu demorei tanto para fazer outro vídeo. Como eu já falei no meu vídeo anterior, que saiu há 3 semanas atrás, eu estou no processo de mudança de casa, por isso que eu ainda estou sem cenário e nesse momento eu não tenho nem mesmo o livro físico para mostrar para vocês. Porque quando eu fui pegar o livro para gravar esse vídeo, eu descobri que, sim, ele já está devidamente encaixotado, embalado. Eu resolvi não mexer nas caixas, ia dar muito trabalho. Então, vou pedir para o Davi colocar aqui para a gente a capa, a belíssima capa de O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Beleza? O Oceano no Fim do Caminho, ele vai trazer para a gente a história de um rapaz, no qual a gente nunca vai descobrir o nome, que no começo da história está indo para o interior da Inglaterra, para atender a um velório. Eis que no meio do caminho ele acaba passando perto da sua cidade natal, da cidade onde ele viveu quando era criança. E ele resolve deixar para lá esse velório, tomado ali pela nostalgia, resolve fazer uma curva e ir visitar esse local. E é então que a gente é levado para a infância desse rapaz através das memórias dele. Esse livro foi lançado aqui no Brasil, pelo menos na edição que eu estou falando para vocês, em 2013. Ele tem 208 páginas e foi publicado pela editora Intrínseca. O lançamento original lá fora foi em 2009. E quando você vê O Oceano no Fim do Caminho, é impossível não compará-lo com uma outra história do Neil Gaiman, uma história que fez bastante sucesso, que é o Coraline. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês que existem sim bastante semelhanças e bastante diferenças entre essas obras. E a primeira semelhança barra diferença é que ambas histórias acontecem na infância desses personagens. Porém, a Coraline é uma jovem garota que está vivenciando aqueles acontecimentos, enquanto o rapaz dessa história já é uma pessoa velha e que está se lembrando daquilo que aconteceu. E aqui vem uma coisa muito interessante. Como ele está se lembrando de coisas que aconteceram há cerca de 40 anos atrás, parte dessas memórias pode ter sido imaginação dele, exageros e outras coisas que a gente sabe que a nossa memória faz conosco. Então aqui a gente tem um elemento extra para a gente duvidar de certas coisas que estão acontecendo. No Coraline a gente duvida porque ela é uma criança, e crianças têm uma imaginação fértil. Nesse caso aqui a gente pode duvidar porque ele é um adulto que está se lembrando de coisas envolto por nostalgia e outras memórias. Claro que a gente está falando de obras de fantasia, então a gente não precisa ficar aqui duvidando de nada, mas é apenas um exercício que a gente faz durante a leitura. Mas que história é essa que ele se lembra lá de 30, 40 anos atrás? Ele vai se lembrar da história de um hóspede que estava em sua casa, já que era comum naquela época alugar-se quartos para outras pessoas para se complementar a renda. Esse hóspede, num dia, acaba pegando o carro da família e consegue chegar apenas até a esquina da rua onde eles moravam, onde esse cara se suicida. E esse acontecimento, essa circunstância bastante estranha, acaba fazendo com que o garoto vá até lá, os pais pedem para ele não ir, aquela coisa toda, e logo após isso ele acaba pisando num objeto e machucando o pé. E através desse machucado, ele acaba pegando ali um bichinho, mas esse bichinho é na verdade um terrível demônio, uma força do mal, que vai acabar assombrando a ele e a família dele. E aqui a gente vai entrar naquela coisa bastante divertida, da criança que sabe mais do que os adultos, porque a criança enxerga além. Claro, a gente pode estar falando da imaginação da criança, mas só esse garoto consegue ver a forma que esse mal está assumindo e como ele está fazendo mal para os seus pais e para ele próprio. Então ele precisa encontrar uma forma de derrotar esse mal, e ele precisa fazer isso basicamente sozinho, já que os adultos não conseguem compreender e jamais vão acreditar nele. É aí que entra uma vizinha que mora no fim da rua, a Lotte. A Lotte é uma menininha que o garoto acaba conhecendo em virtude do acidente lá do começo da história. E ela tem em sua propriedade um lago. E esse lago é tão grande, pelo menos para a visão de uma criança, que ele acaba sendo chamado de oceano. Daí a gente tem a explicação do título, O Oceano no Fim do Caminho. Lembrando que em inglês é The Ocean in the End of the Lane. E lane é uma palavra muito usada para rua.
Então a gente pode dizer aí também que é o oceano no fim da rua. O pessoal da tradução optou por colocar caminho, porque isso ficava um pouco mais poético, mas acaba não explicando tão bem quanto a palavra original, que é rua. O Oceano no Fim do Caminho é um livro bastante curto, como eu falei para vocês, são apenas 208 páginas nessa edição que eu li da Intrínseca, e você consegue ler bem rapidinho. A história não reserva grandes surpresas, você não vai encontrar nenhum tipo de reviravolta, nada muito assim. Vai ser bastante básico. Você tem esse garoto encontrando essa fonte de mal, esse garoto indo atrás da solução desse mal, esse garoto expulsando esse mal da casa dele. Mas o durante é bastante interessante, já que o Neil Gaiman consegue colocar elementos fantásticos na história e sim elementos de terror. É que mais uma vez eu trago para vocês a comparação com Coraline. São elementos de terror que são infantis, é claro, são ali pensando-se principalmente em crianças e em jovens adultos, mas ao mesmo tempo são coisas bastante interessantes e que deixam a gente um pouco amedrontado, sim. Não é aquele terror gore, não é aquela coisa cheia de sanguinolência, mas o psicológico que o Gaiman usa, essa mistura dele de terror e fantasia, funciona muito bem, tanto no Coraline quanto no Oceano no Fim do Caminho. Outro fato interessante a respeito desses dois livros é que o Gaiman diz ter escrito o Coraline para sua filha, que tinha pedido para ele uma história de terror. O Oceano no Fim do Caminho ele escreveu para a esposa dele, a Pamela, que não acreditava muito em fantasia. Então ele falou, você não acredita? Tá aqui, vou fazer uma coisa para você poder acreditar. Esse é o Gaiman. Outra coisa muito interessante é que muitos fatos dessa história remetem à própria vida do autor, já que ele assume que esse garotinho do livro é sim, em muito, um alter ego dele. Talvez até por isso ele não tenha colocado o nome no personagem. Outro fato bastante interessante é que esse roubo do carro do pai, com um consequente acidente, ali um suicídio, é um fato real. Isso realmente aconteceu com o pai do Gaiman quando ele era criança. Então ele aproveita vários fatos que aconteceram com ele. Então você pode ver que muito desse garotinho é sim como o Gaiman enxergava ele mesmo na juventude. Uma das coisas que eu mais gosto no Gaiman, e eu vou citar aqui um outro livro, um livro que eu já fiz uma resenha, vou deixar aqui nos cards para vocês, que é O Labirinto do Fauno, a adaptação do filme. É essa brincadeira que o autor faz entre o quanto é real e o quanto é fantástico. Então, se você quiser ler esse livro, assim como você pode fazer com O Labirinto do Fauno, olhando apenas a visão de um adulto, totalmente cética, você consegue explicar todos aqueles acontecimentos com temas adultos. Por exemplo, esse é um pequeno spoiler que eu vou dar para vocês, mas não é nada que atrapalhe a história, já que acontece logo no começo do livro. Em certo momento, a babá, que está cuidando ali das crianças na casa, ela é parte desse mal que está entrando ali na residência. E o pai do personagem é flagrado pelas crianças dando um beijo nessa babá, já que ele imagina que as crianças não estão ali. Então você tem duas formas de enxergar isso. Você quer enxergar como um cético, como um adulto? É uma simples traição do pai dele. E a criança, é lógico, vai enxergar naquela babá o mal, já que ela tem o pai como herói. Ela não vai querer que o pai dela seja a pessoa ruim. Então a pessoa ruim, a pessoa que é o mal, é essa babá que está influenciando o pai dele. Então a gente consegue ver perfeitamente como que uma criança poderia distorcer esses fatos. Mas se você quiser ir pelo lado da fantasia, acreditar que aquela babá é sim uma criatura maligna que tomou a forma de uma mulher, é perfeitamente possível também. Você consegue fazer isso com vários fatos do livro e é bastante interessante você brincar com isso. Você pode resolver explicar tudo de uma forma ou de outra, você se diverte dos dois jeitos. Eu tenho que dizer uma nota negativa da edição brasileira feita pela editora Intrínseca, já que a tradução do livro deixa bastante a desejar. Eu encontrei vários errinhos, vários equívocos, tanto na tradução quanto na revisão do livro. Vocês que me vêm aqui, às vezes, criticando alguns livros independentes, alguns livros nacionais, principalmente, pela má revisão, aqui eu tenho que falar para vocês que isso acontece também com editoras grandes e até com escritores do naipe do Neil Gaiman. Claro que ele não tem controle sobre isso, mas a Intrínseca pisou na bola aqui e a edição brasileira, infelizmente, tem bastante defeito. Como eu disse para vocês algum tempo atrás, essa é uma história bastante linear, é uma história feita para você entender sem grandes problemas, é uma história até focada, talvez, no público ali infanto, juvenil e jovem adulto. Até por isso o livro não vai trazer grandes reviravoltas. Porém, é um livro muito bem escrito, com ótimos personagens,
descrições competentes e que vale muito a pena a leitura. E até por isso vamos para a nossa nota para O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. E eu vou dar aqui, mais uma vez, 2 notas, tá? Eu vou separar uma nota para a versão original e uma nota para a edição brasileira. Para a edição original, para a história em si, a nota que eu vou dar é nota 4. É um livro muito interessante, não é a melhor coisa que você já leu, mas vai valer a pena sim ter na sua estante, principalmente se você gosta de fantasia ou se você já gosta do Neil Gaiman. E para a versão brasileira eu vou tirar meio ponto, a nota que eu vou dar é 3,5. Você pisou na bola aí, com bastante errinhos, uma coisa que não deveria ser admitida, principalmente quando a gente fala em autores desse porte. Então espero que a editora faça aí uma nova edição, com uma tradução melhor e principalmente com uma revisão adequada. E antes de ir embora, é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já tinham feito a leitura desse livro? O que vocês acharam? Vocês concordam com os pontos que eu coloquei aqui? Tem alguma curiosidade, alguma coisa a acrescentar que eu não falei? Então essa é a hora de você deixar aí um comentário para mim e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa obra. Se você não fez isso ainda, essa também é a hora de você deixar aquele like. Assim você me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. E claro que eu não posso deixar de falar que se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição. Eu estou aí muito próximo dos 600 inscritos, então se você puder me dar uma força, eu vou ficar muito contente com a sua inscrição. E se você já for inscrito, me dá uma força compartilhando esse vídeo, manda no zap do seu amigo, coloca lá no seu Facebook. Assim eu consigo mais inscritos e mais gente para conversar sobre livros. Mais uma vez eu peço perdão aí pela falta de pontualidade. A minha ideia é fazer vídeos toda semana, mas durante esse mês, talvez o próximo, eu não consiga manter esse ritmo, mas continue por aqui, o canal não acabou, é apenas um probleminha temporário. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem, ou a outra, ou talvez a outra.